Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o que é o pós-estruturalismo e eu vou apresentar para vocês, né, a estrutura da nossa conversa. Eu devo comentar, em primeiro lugar, alguns textos, né, que eu sugeri, textos que a gente poderia chamar de introdutórios, de textos de primeiro contato. Em seguida, comento alguns outros textos que a gente poderia trabalhar como sendo prolongamentos, né, ou textos complementares a esses inicialmente introdutórios. E depois dois textos-chave, que a gente comenta um pouco melhor ao final, e que estão no Ilha Deserta e outros textos do Gilles Deleuze, que nos ajudam bastante bem a situar tanto o estruturalismo, ou seja, um certo legado do estruturalismo que vai passar por meio do chamado movimento pós-estrutural do pensamento, e, por outro lado, uma conversa, né, um diálogo registrado entre Deleuze e Foucault, chamado Os Intelectuais e o Poder, um texto curto, mas que nos dá bastante material para pensar, né? Na sequência, a gente fala sobre que meio, né? Que meio é esse que gera o pós-estruturalismo? O que é que está acontecendo na Europa continental? Quais são os principais ingredientes intelectuais que vão ser colocados em xeque? Que hora vão ser afirmados? Que hora vão ser prolongados a partir de uma divergência positiva? O que é que caracteriza exatamente o próprio ambiente em que o pós-estruturalismo vai se desenvolver e, ao mesmo tempo, o que está na base dele, do ponto de vista filosófico, né? Quais são os autores que a gente encontra lá, problematizados. Evidentemente, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente fala um pouco dos ingredientes desse caldo para tentar definir o caldo em si mesmo, né? Terceiro ponto, a gente fala do derrame pós-estrutural, né? Quer dizer, o momento em que nós passamos a ter não exatamente autores pós-estruturalistas, mas textos caracteristicamente pós-estruturalistas. Quando é que acontece esse corte, né, em alguns dos principais autores, e, ao mesmo tempo, como é que se dá a expansão desse movimento para além da Europa continental, para além da França, né, porque essa também vai ser conhecida como uma French Theory, né, uma teoria francesa, mas aí como é que ela chega às Américas, especialmente como é que ela chega ao Brasil, quais são os seus grandes vetores de difusão. Nosso quarto ponto é justamente tentar definir em que consiste essa noção de estrutura estruturalista e, ao mesmo tempo, como ela, apesar de nos fornecer uma série de saídas importantes do ponto de vista do pensamento, implica, ao mesmo tempo, uma clausura, né? Um fechamento que precisaria ser, como eu vou dizer mais à frente, arrombado, né? Aberto, reaberto pelo próprio pós-estruturalismo. Tá? E aqui a gente se dá conta de todas as relações que o estruturalismo vai manter, principalmente com a linguística, e vamos tentar propor, então, uma leitura, ainda que básica, né, rápida, do que é que constitui essa clausura estrutural. Tá? Falamos em seguida de como é que o pós-estruturalismo amplia essa versão estruturalista inicial, quais são os principais pontos de desconexão e, na verdade, quais são os principais pontos de prolongamento que vão ser recuperados do estruturalismo e vão ser pro, prolongados, vão ser distendidos, vão ser, às vezes, forçados ou excedidos nos seus limites. E me parece que isso nos leva, né, a dois grandes conceitos que poderiam ser interessantes para a gente começar a organizar as ideias sobre o pós-estruturalismo, que são as noções de poder em Foucault e de desejo em Deleuze-Guattari, tais como essas noções vão aparecer, principalmente nesses dois textos chave, né? Por um lado, em que se pode reconhecer o estruturalismo do Deleuze, que nos ajuda numa certa leitura de para onde o pensamento estrutural vai nos levando e quais são os seus principais desafios, que clausura é essa que se estabelece, e, por outro lado, os intelectuais e o poder, né? Um diálogo entre Foucault e Deleuze do ano de 72, que nos coloca justamente ali no centro da questão, que é o problema das lutas contemporâneas, né? Claro que Foucault, num certo momento, vai explicar isso muito mais em termos de poder, Deleuze vai tentar explicar isso junto com Guattari muito mais em termos de desejo, isso dá, inclusive, aso
há uma certa discussão entre ambos, né? Quando Foucault morre, por exemplo, ele está brigado com Deleuze, né? Deleuze participa das cerimônias fúnebres por ocasião do falecimento de Foucault, lê alguns excertos dos Prazeres, que é um texto Foucaultiano bastante importante, e depois dedica alguns cursos ao próprio pensamento do Foucault, tentando salvá-lo de todas as adversidades teóricas pelas quais o Foucault passava no pensamento francês daquele momento. E aí a gente tenta oferecer aqui rapidamente uma conclusão, né, quer dizer, um pequeno apanhado de ideias que nos ajudaria a definir, finalmente, o que é que nos permitiria caracterizar em linhas mais gerais possíveis o pós-estruturalismo. Então vamos lá, gente, é isso que eu estou chamando aqui de observações finais, né? Eu havia sugerido a vocês textos de caráter mais introdutório. O primeiro deles tem um caráter bastante genérico, né? Eu diria que um pouco genético também, no sentido de que ele tenta reconstruir quais são os principais movimentos por autor que se estabelecem no pós-estruturalismo francês, que é esse livro introdutório, ao mesmo tempo bastante informativo, do James Williams, chamado Understanding Post-Structuralism. Tem uma tradução para o português, eu já não me lembro mais por qual editora, chamado Pós-Estruturalismo, né, do mesmo autor. E o James Williams é um filósofo, né, um professor de filosofia da Dundee University, na Escócia, no Reino Unido. Tá? Então, esse é um primeiro texto bastante interessante, eu pedi que vocês lessem principalmente o capítulo introdutório, que dá uma espécie de panorama geral, né, da problemática epistêmica que está colocada pelo pós-estruturalismo, mas a gente vai navegar por alguns elementos desse texto, mas sem se ater diretamente a ele. E o segundo texto que eu acho que poderia ser bastante interessante para nós, na medida em que a gente está no programa de pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas, portanto, tentando estabelecer algum tipo de diálogo com a teoria social, com a teoria política, é exatamente esse livro de um queridíssimo amigo e colaborador do nosso laboratório, o professor de teoria social da Universidade de Buenos Aires, Sergio Tonkonov, que foi publicado pela Palgrave Macmillan, chamado From Tard to Deleuze and Foucault, The Infinitesimal Revolution. Esse livro é realmente muito interessante, porque nele o Sergio, que é um tardiano, né, que é um estudioso de Gabriel Tarde, tenta reconstruir um pouco os fios que ficam soltos ao longo do tempo, num diálogo muito mal estabelecido, né, estabelecido de maneira polêmica, às vezes excessivamente combativa, especialmente no fim do século XIX, início do século XX, entre Émile Durkheim e Gabriel Tarde. Basicamente, Durkheim procurando ser uma espécie de guia, né, epistêmico para uma sociologia toda própria, com sua autonomia científica, com seu método específico, ou seja, um tipo de teoria social que estaria baseado numa série de vetores que já estariam presentes, né, e que seriam como que derivas e concretizações de um ânimo que a gente já encontrava no positivismo kantiano, e por outro lado, o Tarde, né, que vai ser acusado de promover uma teoria social de caráter mais psicologista, mais espiritualista, que não se distinguia muito bem da filosofia, e esse é um movimento interessante a gente observar, porque enquanto a sociologia tentava se desgarrar da filosofia com Durkheim, né, e postular o seu lugar epistêmico do ponto de vista do campo dos saberes humanos, o Tarde mostrava que, no fim das contas, a sociologia era uma disciplina extremamente abrangente, né, dizendo, inclusive, num texto clássico chamado Monadologia e Sociologia, que tudo aquilo que existe pode ser definido como uma sociedade, né? Então, que a sociedade não era um fenômeno específico de grupos, de coletivos, ou de classes, ou de seja lá como for que a gente queira entender esses grupos coletivos, isso que a gente poderia chamar de quadros sociais, né, que se imporiam aos indivíduos, mas sim as sociedades seriam uma categoria mais ampla, né, que a gente poderia encontrar desde a biologia até a astronomia, passando por todas as maneiras de organizar as relações humanas. Então, isso rendia ao Gabriel Tarde uma
uma pecha bastante negativa, né? O argumento do Tonkonov, desse ponto de vista, não é tanto o de mostrar a cientificidade dos argumentos do Tarde, porque me parece que não é bem por aí, mas o de mostrar que a sociologia que se faz contemporaneamente e a própria noção de sociedade, de poder que nós encontramos mais à frente em Deleuze e em Foucault, que são dois filósofos que durante boa parte de suas vidas escreveram textos pós-estruturalistas, poderia ser reencontrada, ou melhor, não poderia abrir mão de se compreenderem como distensões de um legado de uma teoria social tardiana que bebia de fontes como, por exemplo, Leibniz, da própria filosofia do infinitesimal, né, que vai ser encontrada em Leibniz, da sua filosofia das mônadas e por aí afora. Então, é um texto bastante interessante sob o ponto de vista da construção de um argumento. O Tonkonov não acaba entrando exatamente em teóricos sociais mais contemporâneos, né, fazendo uma leitura compreensiva, por exemplo, de Bruno Latour, ou teóricos que estão mais perto do próprio Tarde, né, e que bebem também dessas fontes, Deleuze, Foucault, etc. Mas ele mostra ou procura demonstrar essa linha de continuidade, né, descontínua, que ligaria Tarde, uma espécie de legatário inicial, aos seus herdeiros, Foucault e Deleuze, né? O que é extremamente interessante, porque outros sociólogos mais tarde vão reconhecer exatamente essa futura imbricação entre teoria social, por um lado, filosofia por outro. Então, Tonkonov apresenta aí para nós uma saída bastante interessante. Existem outros textos que a gente poderia ter sugerido, né, para além desses dois, que já são uma excelente entrada tópica nesses temas, que são, por um lado, esse livro bastante compreensivo da psicanalista Elisabeth Roudinesco, chamado Filósofos na Tormenta, Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze e Derrida, publicado no Brasil pela Zahar, né, e que basicamente a Roudinesco faz uma espécie de, os capítulos são retratos intelectuais desses vários autores, nem todos eles exatamente pós-estruturalistas, né, mas que de alguma maneira ou passaram pelo estruturalismo ou foram grandes influências dos pós-estruturalistas. Por exemplo, o Canguilhem foi um professor, né, importantíssimo de Foucault. O seu livro Normal e Patológico serve de base para que Foucault possa pensar depois, mais tarde, com a disciplina a questão da normalização. Sartre, vocês sabem que foi um existencialista, né? Quando Sartre morre, aquele modelo de filósofo engajado meio que começa a chegar ao fim. Deleuze escreve um texto dizendo ele foi nosso mestre, né? Quer dizer, tudo aquilo que a geração de Foucault, Deleuze, etc., Derrida aprendeu, teria aprendido com Sartre, mas ao mesmo tempo modificado, dado uma coloração própria. Althusser, que é um estruturalista marxiano, né, que reinventa a própria noção de estrutura dentro do marxismo, e aí sim Foucault, Deleuze e Derrida, que são autores mais próximos do pós-estruturalismo, que produzem em maior número textos com esse caráter, né? Então é interessante porque esses retratos intelectuais dão conta de uma certa cena do pensamento francês que vai se desenvolver entre pré-estruturalistas, estruturalistas e pós-estruturalistas, se a gente puder colocar essa questão assim. Um segundo livro, exatamente esse aqui, né, de François Cousset, chamado Filosofia Francesa, French Philosophy, né? É um livro dedicado justamente a essa ideia de French Theory, a influência que Deleuze, Derrida, Foucault e outros vão ter no pensamento americano, ou seja, como é que essa French Theory vai ser recepcionada no enclave universitário americano. Então, é um estudo bastante minucioso de como é que se chega, como é que essas filosofias chegam aí, e quais os prolongamentos que elas vão obter. Por exemplo, no Critical Legal Studies, que talvez vocês conheçam bem, no Critical Legal Thinking, que ainda está na moda, principalmente na Inglaterra, numa espécie de novo ânimo dado às lutas identitárias, especialmente ligadas à raça e gênero, né? E ao mesmo tempo, lá para o final do texto, você faz um balanço da marginalização que essas próprias filosofias sofrem na França, né? Como elas, na verdade, vão
demorar bastante para ser reconhecidas como filosofias com uma certa qualidade do ponto de vista conceitual na França, mas vão ser rapidamente assimiladas em outros lugares, como, por exemplo, nas Américas, tá certo? E aqui eu queria apresentar para vocês, muito rapidamente, alguns prolongamentos, né? Textos que a gente poderia considerar representativos de distensões, de prolongamentos de questões, problemas, maneiras de se trabalhar do ponto de vista conceitual, que são caracteristicamente pós-estruturais. Obviamente não são os únicos prolongamentos, né? Eles não falam por todos, mas seriam o livro do Guillaume Cibertin-Blanc, chamado Política e Estado em Deleuze-Guattari, tá? Em que ele vai comentar as noções de política e de Estado nesses dois autores, na verdade, na obra conjunta deles, especialmente no Antiédipo e em O Pathos, ao mesmo tempo em que tenta mostrar, né, qual é a influência que o marxismo possui ali, né, que uma certa noção de materialismo possui ali, claro que virado um pouco ao avesso, né, sem a sua feição dialética, quer dizer, como é que uma outra noção de diferença poderia funcionar ali dentro. Esse texto famosíssimo, extremamente importante para as teorias do social, que é Reagregando o Social, do Bruno Latour, né, uma introdução à teoria do Dr. Rede, é aí que ele vai desenvolver efetivamente a sua Actor Network Theory, vai inclusive um pouco no sentido daquilo que o próprio Tonkanoff vai sugerir. O Latour vai dizer que o pai, né, talvez o avô da teoria do Dr. Reid foi mesmo tarde, né? Ele é que tinha, de certa maneira, visto uma coisa que ninguém mais viu, e que a gente ficou na teoria social durante mais de um século fechando os olhos, e o Latour vai tentar recuperar isso, e disso nasce a sua teoria do Dr. Reid, o Latour que, infelizmente, veio a falecer recentemente. Uma terceira obra é a do teórico da comunicação, filósofo, tradutor canadense Brian Massumi, Parables for the Virtual, né? Quer dizer, o Massumi é o pai daquela que ficou conhecida mais tarde como Affect Theory, né? A teoria dos afetos. E aí, nesse livro, que inclusive, exatamente nessa versão, né, recebe todo um prefácio, dados os 25 anos da sua publicação, o Massumi vai, de alguma maneira, fazer um prolongamento dessa teoria pós-estrutural do ponto de vista dessa teoria dos afetos. E, por fim, né, Assemblage Theory, do Manuel Delanda, um pensador mexicano radicado em Nova York, que vai apresentar nesse livro, efetivamente, uma teoria dos agenciamentos. Né? E aí, aproveitando essa noção de agenciamento, que está muito próxima, é muito leal à filosofia de Deleuze-Guattari, Delanda vai tentar trabalhar com esses elementos, tá? E por fim, eu queria sugerir dois textos-chave para vocês que vocês vão encontrar nesse texto, chamado A Ilha Deserta. Um texto assinado apenas por Deleuze, chamado Em que se pode reconhecer o estruturalismo, em que basicamente o que Deleuze está fazendo é procurando quais seriam os critérios formais, né, para que se pudesse olhar para um conjunto de pensamento, um conjunto de conceitos, e identificá-lo como estruturalista. Tá? Então aí é meio que um trabalho de agrimensura, de determinação, de colocação de marcos, né, quase que epistêmicos mesmo, né, uma espécie de teoria da teoria, para tentar mostrar o que está acontecendo do ponto de vista do pensamento francês no fim da década de 60, quando esse texto sai, já é 72, né, mas ele está escrevendo isso no fim da década de 60. E é um texto extremamente interessante, especialmente para os interessados em Deleuze, e depois para ver como é que o seu encontro com Guattari, né, deriva em outras maneiras de pensar em conceitos radicalmente mais selvagens, porque nesse texto você já encontra uma série de ressonâncias, você encontra uma espécie de Deleuze que é meio estruturalista no começo, e que vai ter uma série de ressonâncias em diferença e repetição, um livro de 68, que na verdade é a sua tese principal de doutorado, e em Lógica do Sentido, um texto de 69, que Deleuze está excessivamente preocupado com a questão do sentido, e ao mesmo tempo já sentindo essa limitação da cláusula estruturalista, tentando furá-la. Né? Claro que são dois textos pré-Guattari, né?
Kafka vai ser um texto posterior, o Anti-Édipo vai ser um texto posterior, Mil Platôs vai ser um texto posterior, todos extremamente pujantes do ponto de vista conceitual, mas aí nós já temos uma espécie de testemunho do quanto Deleuze estava consciente desses marcos referenciais do estruturalismo, de como eles podiam colocar determinados, quais eram as grandes conquistas, efetivamente, do estruturalismo e quais eram os principais problemas que eles colocavam, né? E aqui vocês veem, né, Deleuze, o Sartre e Foucault numa agitação aí do maio de 68. E Deleuze, com Foucault, vai publicar Os Intelectuais do Poder no mesmo ano, 72, uma entrevista em que os dois fazem uma conversa, né, sobre qual é o papel do intelectual e como é que se pode pensar hoje o papel do intelectual com relação às lutas. E é aí que surgem esses dois conceitos que mais tarde a gente vai explorar, de poder e de desejo. Tudo bem? Vamos falar um pouco do meio pós-estrutural. Eu escolhi essa imagem das barricadas de maio de 68, porque o milieu pós-estrutural, o ambiente pós-estrutural, era exatamente esse. Né? Quer dizer, o pós-estruturalismo é um movimento filosófico nascido na década de 60, como um movimento divergente, que vai ser acelerado pelas rápidas transformações culturais produzidas pelo maio de 68, transformações que não são apenas políticas, mas que se alimentam também de uma mudança de hábitos, né, e de comportamentos, e que vai ter lugar especificamente na Europa continental, na França, né, encontrando, como vocês podem notar na imagem, um ambiente cultural bastante efervescente, um movimento que procura formas não só de pensar, mas de viver essas transformações no corpo, na carne, na visceralidade, nos encontros, na própria produção cultural, nas artes, nos hábitos, nas crenças e na sexualidade. Então, se vocês quiserem, um filme que retrata de maneira poética, né, belamente esse momento, e que tem como uma das suas, como a protagonista, né, uma atriz belíssima chamada Eva Green, The Dreamers. Não sei se já chegaram a dar uma olhada nesse filme, mas ele retrata de maneira bastante onírica, né, esse cenário, não tanto do ponto de vista político, de maneira estrita, das transformações, mas do ponto de vista dos hábitos, da maneira de pensar, da sexualidade, da vivência, da possibilidade de sonhar outras possibilidades. Esse filme é bastante interessante, vocês podem dar uma olhadinha depois, quem não conhece. E é belíssimo, né? Uma bela experiência estética. E bom, né, ele também é fruto de uma espécie de convergência, de um desejo que ao mesmo tempo se apresentava difuso e era absolutamente generalizado, que é um desejo de mudar absolutamente tudo, né? Fruto de uma espécie de encontro do maoísmo, da afirmação da possibilidade de pensar a política de esquerda como uma revolução cultural permanente, que ao mesmo tempo se opunha a uma esquerda de caráter mais autoritária e fazia uma crítica bastante visceral ao stalinismo. Né? Mas esse movimento, todo esse ambiente cultural efervescente, vai encontrar determinados ingredientes intelectuais que estão presentes na cena do pensamento francês dessa época, seja para colocá-los em xeque, seja para afirmá-los, seja para prolongá-los ou para arrombá-los em aberta divergência. Né? Eu diria que esses ingredientes são, fundamentalmente, a hermenêutica filosófica de Heidegger, que vai ser bastante contestada, ou às vezes aproveitada, dependendo dos autores com os quais você esteja dialogando, né? Então, você vai ter uma contestação aberta por parte do Deleuze, por exemplo, mas vai ter um prolongamento extremamente produtivo por parte de Derrida, né? E uma problematização bastante produtiva por parte de Derrida. A fenomenologia de Russell, e ao mesmo tempo de Merleau-Ponty, né? Um fenomenólogo francês bastante importante, o existencialismo e a filosofia engajada, de Sartre, né, que dá uma espécie de tom daquilo que se esperava de um intelectual, né, de como é que o intelectual deveria atuar, e era basicamente uma mistura disso que se colocava como paradigma da intelectualidade vigente na França, no momento em que o estruturalismo vai surgir e o pós-estruturalismo vai ampliá-lo. Né. Mas também tem um outro ingrediente que talvez fique menos evidente, mas ele é não menos importante do que toda essa cena
intelectual, que é o que nós podemos chamar de uma redescoberta de Nietzsche como filósofo. E essa descoberta, curiosamente, vai acontecer pela via dos críticos literários, né? Pela via dos, não tanto dos teóricos da linguagem, mas de gente que trabalhava com literatura. E aqui eu estou me referindo abertamente, talvez o mais importante deles tenha sido Georges Bataille, com a publicação de uma revista chamada Acéphale, né, Acéfalo, e também, por outro lado, alguns textos pontuais de Maurice Blanchot, com os vários volumes da Conversa Infinita, um texto, né, meio que trocado com Foucault, né, que é chamado O Pensamento do Fora, enfim, né, e curiosamente, justamente nesse movimento de recuperação de Nietzsche como filosofia, e não apenas como alguém que escrevia aforismos, né, de tirambos, e que era quase que um pensador que é meio estético, ao mesmo tempo hermético, ninguém consegue entender muito bem, porque ele escreve por aforismos, ele não tem um sistema, ele não é um Hegel, né? Pelo contrário, parece ser um anti-Hegel, parece ser um anti-Kant na maneira como trabalha, quer dizer, um alemão diferente de todos os alemães da filosofia germânica. A gente vai encontrar justamente o Michel Foucault e o Gilles Deleuze escrevendo um prefácio e ajudando a organizar as edições completas, traduzidas para o francês, evidentemente, das obras de Nietzsche na França. E é justamente daí que Foucault vai puxar a própria noção nietzschiana de genealogia para conseguir pensar numa primeira fase, na verdade, a própria noção de poder, de analítica de poder, se vale, em larga medida, né, a própria noção de microfísica do poder se vale, em larga medida, de alguns elementos do pensamento da força que estão no Nietzsche. E, por outro lado, o Gilles Deleuze, né, vai escrever, talvez, um comentário muito influente e talvez definitivo, né, sobre a filosofia de Nietzsche, encarando a filosofia de Nietzsche como uma espécie de teatro filosófico. Isso vai estar em dois textos, né, um simplesmente chamado Nietzsche, mais curtinho, que é como se fosse uma introdução, e esse sim mais abrangente, chamado Nietzsche e a Filosofia, Nietzsche e a Filosofia, em que Deleuze vai fazer um longuíssimo comentário, um comentário muito compreensivo de toda a obra de Nietzsche, tentando mostrar como é que as personagens conceituais nietzschianas falavam através dessas imagens verdadeiramente trágicas, né, teatrais e etc. Então são textos bastante interessantes e que mostram o quanto essa recuperação de Nietzsche foi importante no sentido de livrar, né, de liberar esses pensadores, tanto do estruturalismo quanto do pós-estruturalismo, dessas versões hermenêuticas, heideggerianas, fenomenológicas, né, e mesmo do existencialismo engajado, ou então de uma filosofia do absurdo que a gente poderia encontrar em Albert Camus, por exemplo. Né, que é um certo niilismo, né, bastante negativo, marcado pela guerra, pelo pós-guerra, pela necessidade de reconstruir a Europa completamente devastada, etc. Né? Quer dizer, enquanto esse pensamento do existencialismo foi também uma espécie de confronto da consciência europeia com o seu próprio horror, né, internamente gestado, e na França isso se seguiu ao movimento da liberação, né, da liberação, ao mesmo tempo era preciso ir além disso, né, e Nietzsche acaba sendo um instrumento bastante importante para que esses filósofos do pós-estruturalismo possam dar esse salto adiante. E é justamente por aí, né, que Nietzsche vai fazer uma espécie de penetração difusa nas ciências humanas francesas, inclusive na etnologia, inclusive na antropologia. Por exemplo, alguém vai ser extremamente influenciado por Nietzsche, infelizmente vai falecer muito cedo, vai ser Pierre Clastres, né, um companheiro e ao mesmo tempo aluno de Claude Lévi-Strauss, enfim, teria sido o continuador da obra levi-straussiana caso não tivesse sido vitimado por um acidente de carro, se não me engano, no início da década de 70. E, bom, a todos esses ingredientes intelectuais, a gente precisaria somar uma coisa que também estava rolando ali por fora desse pessoal da literatura, né? Mas talvez muito mais com Barthes e com outros autores, que era o germe do próprio estruturalismo, que a gente vai encontrar na linguística, na tentativa de aplicar determinados métodos, conceitos ou maneiras de problematização
que são próprios da linguística, por exemplo, de Ferdinand Saussure ou de Roman Jakobson, aos problemas da literatura, né? Então, o Barthes vai fazer isso durante um bom tempo, especialmente do início para frente da sua obra, assim como outros autores desse momento. E, bom, é isso, né? Isso nos dá um pouco a ideia de em que meio nós nos encontramos. O terceiro ato é o derrame do pós-estruturalismo, né? Quando a gente tem uma espécie de corte, de cisão ou de extravasamento, por isso essa ideia de um derrame pós-estrutural, né, que é quando a estrutura derrama para fora, não de autores, mas de textos, né? A gente não vai falar necessariamente em autores estruturalistas e pós-estruturalistas, mas em textos, que podem ser de múltiplos autores, estruturalistas ou pós. Né? E a gente já tenta dar um sentido a essa ideia de pós. Né? Então, quer dizer, veja que aí, né, de meado para frente da década de 60, na França, a gente tem um período mágico. Porque em 66, Lacan, Jacques Lacan, o psicanalista, o leitor, aquele que revigora, né, as obras de Freud com uma certa pegada de um hegelianismo remoçado pelos comentários de Alexandre Rokoyev, né, um russo comentador, filósofo, né, professor de filosofia na França, que se radica na França justamente para dar curso sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, vai escrever um livro capital, né, que é o seu conjunto de escritos, écrits, ou seja, um texto claramente estruturalista. Em 66, o Foucault escreve sua grande obra estruturalista chamada As Palavras e as Coisas, e obtém um sucesso absolutamente inédito do ponto de vista intelectual, a tal ponto de o historiador François Dossa, ao reconstruir essa história do estruturalismo, né, em um livro que tem 2 volumes, é um livro gigantesco, comenta, assim, jocosamente, né, Foucault vende como pãezinhos num certo capítulo, porque Le Mots et les Choses, apesar de ser um texto extremamente denso, complexo de se entender, era, bizarramente, um texto que tinha um certo apelo popular, né? As pessoas começaram a comprar as palavras das coisas, ler e tentar entender como se fosse um livro de literatura, né? E ele tem grandes questões, como, por exemplo, o desaparecimento do homem, né? O fim do humano, etc. Toda uma outra alternativa para se pensar as ciências do homem, para além do próprio homem, estão colocadas ali, né? Questões que são realmente bastante profundas para a sua época. E, ao mesmo tempo, a gente tem um corte que começa a se operar de 67 em diante, quando Jacques Derrida publica o seu livro sobre a gramatologia. Em 68, quando ele publica Diferença e Repetição, que alguns autores vão considerar como o texto que demonstra a maior consciência de si, né, e para si do seu tempo, são textos que começam a abrir caminho para o pós-estruturalismo, e nos anos 70, no fim de 1970, em dezembro, Foucault assume a cátedra de História dos Sistemas de Pensamento no Collège de France e pronuncia uma aula inaugural chamada A Ordem do Discurso, que tem esse título bastante ambíguo, porque ao mesmo tempo em que era uma coisa estruturalista do tipo, ok, que ordem tem o discurso, né, como é que o discurso se organiza, qual a sua estrutura, já estava ali dentro uma segunda questão, que vai ser claramente anunciada no texto, que é a ideia do discurso como ordem, ou seja, o problema do poder que começa a se anunciar por debaixo da questão dos saberes, da organização epistêmica e por aí afora. Então, é exatamente nesse corte que a gente está. Né? Como é que esses textos e autores vão chegar nas Américas, né, no seu período de expansão? Aquilo que vai ser conhecido mais tarde como French Theory, né, a teoria francesa. A partir de uma série de vagas, né, especialmente dos anos 70 em diante, que vão receber uma primeira consolidação universitária no campo das letras e das humanidades, no Critical Legal Studies, no Critical Legal Thinking, especialmente em Nova York, né, bastante focado, alguns desses autores, como Derrida, por exemplo, Agamben mais tarde, vão chegar a ser professores da New York School for Social Research, né, depois, enfim, o Agamben dá um chilique, porque se tinha criado toda uma legislação de exceção gigantesca e tal,
É, vai haver uma outra entrada nas teorias culturais e da comunicação, né, uma tentativa de assimilar por essas vias as questões do pós-estruturalismo. A French Theory tem um impacto inicial na própria sociedade americana, porque quando ela chega aos Estados Unidos, anos 70, a gente está no rescaldo das lutas por direitos civis, especialmente a questão negra, né, está colocada ali de maneira muito candente ainda, e, ao mesmo tempo, a gente já tem meio que um recuo desses movimentos um pouco mais progressistas, embora, enfim, nunca existe um recuo puro e simples, né? São sempre marchas e contramarchas, porque esses também são os anos em que o neoliberalismo começa a se estabelecer como uma política de Estado americana e mundial, né? Nos anos 70, 80, que vão preparar aquilo que mais tarde o Guattari vai chamar de anos de inverno, né? Anos de grande depressão, mas que ao mesmo tempo guardavam certas possibilidades que o Guattari não vai se eximir de explorar. E por fim, né? A French Theory vai ser também incorporada como parte de uma gramática nascente de lutas com caráter identitário, ou seja, lutas que dizem respeito a gênero, a raça e a sexualidade, coisas que no Brasil vão demorar mais ou menos até o final da década de 2000, início da década de 2010, para realmente começarem a ganhar corpo, né, e que parecem se consolidar de maneira mais organizada de alguns anos para cá, especialmente em reação às novas extremas-direitas, tá certo? No Brasil, bom, no Brasil o que estava acontecendo nesse momento, né, década de 70? A gente tinha ditadura. Então, essas obras elas vão circular de maneira bastante marginal, carregadas de uma certa suspeita por parte dos poderes constituídos, a partir de dois grandes vetores de difusão. O primeiro deles são as viagens que alguns desses autores fazem ao Brasil, desde meados da década de 60 até os anos 2000. Tá? Por exemplo, Foucault vai vir ao Brasil em 65, vai fazer mais 4 visitas oficiais, né, durante a década de 70, vai publicar um livro chamado As Verdades das Formas Jurídicas, fruto de uma conferência gigante que foi organizada nos anos 70 na PUC-Rio. E eu digo oficialmente porque existe uma especulação de que Foucault teria vindo mais vezes, mas de maneira não oficial. Né? O Guattari vai vir ao Brasil nas décadas de 80 e 90, geralmente a convite da psicanalista brasileira Sueli Rounik, vai inclusive entrevistar Lula. Com Rounik vão escrever uma espécie de livro em conjunto chamado Cartografias do Desejo, né? Em que eles vão meio que fazer uma espécie de diário de viagem, ao mesmo tempo das lutas micropolíticas, dos contatos, das circulações desejantes que acontecem nessa visita do Guattari ao Brasil. Então, isso acaba sendo um texto, ao mesmo tempo um documento, né? E Derrida, que vai vir ao Brasil nos anos 90 e mais tarde nos anos 2000. Esse é o primeiro vetor, né, as viagens. O segundo vetor seriam os ex-alunos, que vão ser alunos, né, desses vários autores entre as décadas de 70 e 80, e eu poderia citar alguns aqui, né, claro que cometendo injustiças, porque outros também o foram, mas talvez alguns dos mais conhecidos de vocês sejam Roberto Machado, o Luiz Orlandi, o Cláudio Piano, a própria Sueli Ronick, que eu acabo de citar, o Peter Paupelbar, entre outros. E bom, vamos tentar definir o que é o estruturalismo, como é que o pensamento estrutural se estabelece e em que consiste a sua clausura. Uma coisa que talvez possa chamar a atenção de vocês é o fato de que parece haver uma certa negatividade do pós, né? Ou seja, o que é esse pós do pós-estrutural? É uma coisa que vem depois? É algo que supera? É uma teoria que ultrapasse o estruturalismo? Uma teoria que mutaciona? Quer dizer, o que esse pós propõe? No que ele efetivamente inova? Para a gente tentar entender o que é esse pós e tentar salvá-lo da sua negatividade, porque parece que ele está negando o estruturalismo, né? E de certa maneira ele está tentando ser construtivo face às conquistas do estruturalismo. Vamos tentar entender o que é o pensamento estrutural nas suas grandíssimas linhas.
Diga que o pensamento estrutural tem origem na linguística. Tá? E aí, vai conhecer pelo menos 4 grandes nomes, 2 dos quais eu já citei, que são Saussure, Jacobson, o Peirce, e especialmente na França, né, o Oswald Ducrot. Basicamente, o que o pensamento estrutural vai fazer é afirmar que só existe estrutura daquilo que é a linguagem. E linguagem, por linguagem, a gente não deve entender necessariamente a linguagem verbal ou articulada sob a forma de uma língua. Dizer que só a estrutura daquilo que é linguagem é dizer que tudo aquilo que pode ser vertido em signos, não necessariamente verbais, não necessariamente articulados sob a forma de uma língua, possui uma estrutura. Então, a música é uma linguagem, a pintura é uma linguagem, daí porque se fala em linguagens artísticas, né, ou linguagens expressivas, e, portanto, linguagem é algo maior do que uma língua, né, é algo mais abrangente do que uma língua. Lacan dirá, o inconsciente está estruturado sob a forma de uma linguagem. Lévi-Strauss dirá, a cultura se estrutura como linguagem. Então você começa a ver essa primeira ideia, né, de que tudo aquilo que é linguagem comporta uma estrutura e de que muito daquilo que nos cerca, a música, a pintura, o inconsciente, a cultura, se estrutura como linguagem. Os estruturalistas vão reconhecer, portanto, a linguagem de uma coisa, vão estabelecer um domínio, né, e tentar conhecer a estrutura própria, a linguagem, nesse sentido estrutural, que configura esse domínio. Até então, né, o que nós tínhamos era um modelo de caráter kantiano, uma filosofia de caráter transcendental, ou seja, você tinha um sujeito transcendental no qual estavam predispostas as condições do conhecimento, ou seja, de um lado, as condições para a experiência sensível, e de outro, as condições para a capacidade inteligível. Então, de um lado estava o real, e a maneira como o real se nos aparece, experiência sensível, e por outro, o conceito, ou a imagem, aquilo que se torna inteligível dessa experiência real. O que o estruturalismo faz é inventar uma terceira ordem. É dizer, a realidade, o conhecimento das coisas, ele não está simplesmente definido, e aqui a gente entra numa parte um pouco mais epistêmica da coisa, não é simplesmente o real ou o conceito. Existe uma terceira coisa, uma terceira ordem, o que alguns autores vão chamar de uma nova filosofia transcendental, que faz nascer com ela um novo modo de conhecer, que é o domínio do simbólico, a dimensão significante. Uma dimensão de realidade da linguagem, do símbolo, que, por um lado, não se confunde com o referente, ou seja, não se confunde com o real ou com a experiência sensível, e também não pode ser absorvido pelo significado, ou seja, pelo inteligível, por aquilo que está no nível do conceito. Existe uma terceira dimensão que nós vamos chamar de significante ou a dimensão do simbólico. Uma dimensão que, número um, diferentemente do que se passava com a filosofia transcendental de Kant, não está no sujeito. Está numa ordem que estrutura o sentido de todo o resto, portanto, aí um anti-essencialismo, né, quer dizer, as coisas não são o que são pura e simplesmente, elas são em função, e aqui essa imagem representa bem isso, elas são o que são, como nós, né, que são formados por influxos de relações, então as relações dão realidade às coisas, as coisas são em relação, são coisas em relação, aí um anti-essencialismo, porque você muda a relação, você muda a coisa, quer dizer, a coisa não é em si, e o sujeito é que está na estrutura, quer dizer, não é a estrutura que está no sujeito, como em Kant, é o sujeito que está na estrutura, o sujeito é atravessado pela estrutura, é constituído e subjetivado por ela. Portanto, é que os estruturalistas, e Foucault é um dos exemplos disso lá em Le Mot et les Choses, vão falar tanto na morte do homem, vão retomar tanto esse tema nietzschiano, da morte de Deus, da morte do homem, de uma certa deposição da linguagem, Blanchot vai falar de uma experiência limite na linguagem, e por aí vai. Né? Ou então, Georges Bataille vai falar da transgressão, dessa necessidade de cruzar o limite, como fazer isso sem reafirmar a lei, quer dizer, todo o problema blanchotiano, batalhiano, mas do ponto de vista do sujeito, é ele que está posicionado na estrutura, a estrutura o constitui e não o contrário. Então se falará num esmigalhamento, numa dispersão do sujeito,
numa morte do homem tal como nós o conhecemos. Né? Daí aquela frase famosíssima de Foucault em Le Mot les Choses, dizendo, talvez o homem desapareça como um rosto desfeito pela maré na orla, né, na areia do mar. Bom, dentro dessa ideia do pensamento estrutural, então, o que acontece com o conhecer? Que acho que é a grande pergunta da epistemologia de um caráter mais geral. Né? Conhecer para um estruturalista é reconhecer as estruturas dentro das quais elementos, que a gente vai poder chamar também de diferenças, ou singularidades, se permutam, trocam de lugar, variam do ponto de vista relacional em uma lógica combinatória. Portanto, aqui a gente tem uma reinvenção da noção de estrutura, porque a gente escapa daquela diferença que encontrávamos na estrutura bipartida do marxismo mais tradicional. O marxismo basicamente trabalhava com uma ideia de infraestrutura, relações econômicas e de caráter social, que determinavam economicamente uma superestrutura, que a gente vai poder chamar de ideológica. Né? Então, é basicamente a ideia que Marx resgata e renova do hegelianismo, dizendo, olha, o Hegel dizia isso, né? Tudo que é ideal é real, tudo que é real é ideal, né? Então tem uma correlação entre essas duas coisas. E o Marx diz, não, peraí, tem uma sobredeterminação. Aquilo que é real determina o ideal. Então nós pensamos em função das condições materiais de existência. Aquilo que são nossas ideologias, né, são funções das relações efetivas, econômicas, de exploração do capital versus trabalho. Então são as relações de produção que determinam a superestrutura. Né? Já o outro Serra vai falar de um materialismo da própria ideologia. E daí é a grande sacada do estruturalismo althusserriano. Né? Por isso é que ele vai falar em sobredeterminação. Ele vai dizer que a ideologia sobredetermina as relações de produção. Não são simplesmente condições de reprodução. Mas, enfim, não vamos viajar muito. Então, diante disso, como é que a gente pode conceber a estrutura estruturalista? E aqui, eu vou citar o Deleuze em que se pode reconhecer o estruturalismo. Ele diz, a estrutura estruturalista ela se caracteriza, em primeiro lugar, por ser um sistema de relações diferenciais, segundo as quais os elementos simbólicos se determinam reciprocamente. Então aqui a gente já está falando de conceito de sistema. O que é sistema? Implica um conjunto de elementos que são diferentes entre si e que mantêm relações entre si. Essas relações, diz ele, são diferenciais. Os elementos que aí estão têm uma natureza simbólica, ou seja, eles não são nem o referente, nem o significado. E nessas relações é que eles se determinam reciprocamente, ou seja, um nó da trama não está simplesmente feito pela trama, mas pelo conjunto de todos os demais nós. E assim por diante. E ele continua dizendo, um sistema de singularidades, né, então, que é a estrutura estruturalista, é um sistema de singularidades, ou de diferenças, que corresponde a essas relações e traça o espaço da estrutura. Toda estrutura é uma multiplicidade. Ou seja, aí você consegue perceber o quanto a própria noção estruturalista de realidade vai influenciar os pós-estruturalistas, porque eles vão ser arautos, né, bastante elogiosos da multiplicidade. Então, o sistema quer dizer um conjunto fechado de elementos que se relacionam uns com os outros. Esses elementos aparecem aqui como elementos simbólicos, ou seja, unidades de posição. Cada elemento é definido, é determinado por um conjunto de relações diferenciais que aquele elemento específico mantém com todos os demais. Quando você muda esse conjunto de relações, você muda todos os elementos que estão ali dentro, mais ou menos como num caleidoscópio. Né? Quer dizer, você tem a produção de uma outra imagem, né? De uma outra caracterização sensível, se você quiser. E as relações, na verdade, é que definiam os elementos. Os elementos, nas suas relações, definem a estrutura, e a estrutura dá sentido e totaliza o conjunto. Portanto, dizíamos que se trata de um anti-essencialismo, né? Mas eu já dou uma notícia engraçada para vocês aqui. Mas a gente dizia que se tratava de um anti-essencialismo porque a gente não parte da premissa de que as coisas sejam o que são.
a gente parte da premissa de que esses elementos, eles não existem em si, eles existem segundo as relações que entretêm entre si. Lévi-Strauss, de maneira bastante provocativa, dizia que isso significava que o materialismo, que o estruturalismo era, na verdade, um materialismo, né, porque ele reconhecia a constitutividade dessas relações. E aí a gente pode dar alguns exemplos, né? Por exemplo, o que é que são sistemas, né? Pensemos no sistema família, e tradicionalmente mesmo, se define família como um sistema composto por determinadas posições diferenciais, ou unidades de posição diferencial, uma ocupada pelo homem, outra ocupada pela mulher, e outra ou outras que podem ser ocupadas pela prole, certo? Pelos filhos desse homem e mulher. Consegue perceber que a gente entra num outro sistema quando nós mudamos essas relações, quando a gente diz, não, espera aí, existem outras unidades de posição, existem outras relações possíveis, que não apenas as entre homem, mulher, prole. Quando a gente adiciona as várias unidades de posição do LGBTQIA+, quando a gente adiciona a própria ideia de famílias multiespécie, em que sistema nós entramos? A gente ainda fala, né, família multiespécie, família expandida, seja lá o que for, mas a gente entra num outro sistema, com outras unidades de posição, com uma outra natureza de relacionalidade que vai constituir esses lugares e o sentido que vai ser definido aí. Então, quer dizer, aquele sistema família não existe mais. Ou então a gente poderia pensar em estruturas de produção, né, em modos de produção, para falar como Marx. Existe uma primeira estrutura de produção que é definida pela relação entre homem livre, senhor e proprietário, versus escravo. Mas na medida em que se passa de um modo de produção antigo, escravo, por exemplo, para o modo capitalista de produção, a gente tem uma outra relação que se estabelece aí, que é entre trabalho e capital. Já não é mais o senhor e o escravo, mas entre trabalho e capital. Isso faz com que a gente pense em trabalho livre, ou numa outra posição diferencial, que é o fato de estar desempregado, né, desocupado. Aquele que tem uma atividade, mas ela não passa pela relação assalariada. E quando dessa relação entre trabalho e capital, ou trabalhador e capital, a gente insere as mulheres, pós-Segunda Guerra, por exemplo. É basicamente aquilo que está sendo retratado numa série que talvez vocês conheçam, chamada Mad Men, uma série da HBO, né? E quando a gente insere aí um vetor de diversidade, que está aproximado dessa característica mais nova das empresas ESG. E quando esse trabalho já não é mais o trabalho dito livre, pura e simplesmente, mas é o trabalho flexível, sem patrão, e que não funciona mais sob a lógica do assalariamento. Será que a gente ainda está na mesma relação capital-trabalho? Então, essas são perguntas da estrutura, né? Quer dizer, a partir de que elementos, né, dado que um signo remete a outro, nós estamos num sistema fechado, num sistema total, num sistema sem exterioridade. Dado que é possível mapear as posições, as combinações e as permutas, e dado que as suas combinações diferenciais implicam variações, a pergunta que os estruturalistas se fazem é essa: quais as leis, quais as constantes, qual o elemento invariável, ou seja, as estruturas formais, que habilitam todas as transformações? Porque o fato é que as estruturas se transformam umas nas outras, né? Da família, a família expandida, as sociedades de amigos, as famílias multiespécies. Mas se trata de uma série de estruturas, né, de séries de estruturas que vão se sucedendo umas às outras. Ou então o trabalho escravo, o capitalismo industrial, o capitalismo pós-industrial, se vocês quiserem. São sistemas que vão se sucedendo uns aos outros. Mas a questão é, deve ter algum elemento constante que permita a transformação desse próprio sistema. Ele deve ser regido por leis, por constantes, por elementos invariáveis ou estruturas formais. E é aqui que a gente encontra a clausura estruturalista. O estruturalismo promove, né, uma atenção à mudança, e esse é o dado positivo que ele traz à mesa, mas
essa mudança é confinada a um limite do pensável. Qual que é o limite do pensável? A estrutura como ordem lógica, como ordem posicional dos lugares. E a ordem das trocas de lugares ou de posições que são ocupadas na estrutura, mais ou menos como uma linguagem. Estamos, portanto, diante de um sistema que é fechado, que é totalizado, e que, em última análise, é invariante. É um invariante que permite variações. Essa é a cláusula estruturalista. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem do Pollock, que foi um pintor conhecido pela acting painting, né, pela essa ideia de uma pintura livre, né, baseada na ação, no acaso, e que eu acho que ajuda a gente a visualizar bastante bem o que é o arrombamento pós-estrutural. Pergunta que a gente deveria estar se fazendo agora, olhando para essa imagem do Pollock, é qual a transformação que o pós-estruturalismo opera aí? Porque o estruturalismo é uma fábrica de explicar os câmbios por recurso ao invariável. Quer dizer, procurar o elemento invariável para procurar por que diabos, né? Ao redor de quê? Ao redor de qual centro imóvel as mudanças ocorrem. O pós-estruturalismo amplia a abertura à mudança, ao câmbio, à transformação e à diferença. Propõe que a estrutura não preside a diferença. Pelo contrário, a estrutura é uma cristalização de um processo de diferenciação que o engloba. Então, o sistema já não é total ou totalizável, como os estruturalistas gostariam. Por isso eu estou chamando isso de arrombamento, né? Porque é uma abertura, mas é uma abertura à força, tá? Com base na força e com base no desejo. O sistema já não é total ou totalizável, não é fechado, ele é aberto e está sujeito a transformações imanentes. Então, o imóvel é que deve ser explicado. E vai ser explicado pelo móvel, por aquilo que se mexe. O invariável e o estável pelas variações, pelo movente. Então, quer dizer, as variações são primeiras. Aqui tem uma inversão, né? Esse é o arrombamento, é pegar esse sistema aparentemente fechado e transformar ele numa abertura. O devir é primeiro em relação à estrutura e a um sistema fechado de posições definidas. As relações são primeiras em relação aos elementos e às significações ou efeitos de sentido que decorrem deles. Portanto, é uma composição de relações que precede o ser. Por isso, Deleuze-Guattari vão escrever no Platôs, antes do ser, há a política, né? Porque é uma composição que dá origem ao ser. E o ser nada mais é do que uma cristalização, uma operação dessa composição. Então, tudo que se apresenta para nós como estável, como acabado, como finalizado, é, na verdade, um macroagregado de tensões que são constitutivas. O estável descansa enquanto espera por um novo salto, uma nova e imprevista mutação, que não está determinada, muito menos sobredeterminada por coisa alguma. A mudança, a variação, a diferença, possui uma positividade própria, que não depende da estrutura e que pode arrastar a estrutura numa transformação que realmente é inédita. A diferença se torna afirmativa, positiva, portanto, ganha um valor imanente e anuncia uma filosofia que se liga à produtividade das transformações. E logo, a formas de luta e de resistência era aí que nós deveríamos chegar através do conceito de diferença. A diferença não é, portanto, uma identidade, ela não é nem a sua negação, ela, na verdade, remete a singularidades que não são pessoais e que já são imediatamente coletivas ou compartilhadas, aquilo que a gente poderia chamar aqui, usando o Simondon, de transindividuais. Quer dizer, elas excedem, né, o indivíduo. Elas já se colocam imediatamente num todo coletivo, mas isso não envolve necessariamente uma identidade pessoal. A diferença também renega o princípio de individuação. Esse princípio de individuação radica numa filosofia muito antiga, tá? Numa tradição de pensamento que remonta a Aristóteles, a metafísica aristotélica, chamada de ilemorfismo aristotélico, ou seja, a ideia de que tudo aquilo que existe, o ser, é um composto de matéria e forma. Por isso, ile, matéria, né? E morfismo, morfé, forma. Então, tudo que existe é um composto de matéria e forma. Como se fosse possível, na realidade efetiva das operações de tomada de forma das coisas, a gente isolar matéria e forma. Como se a forma tivesse uma realidade. Isso é uma abstração, né? O Simondon, quando vai fazer uma crítica
ao hidromorfismo aristotélico, vai dizer que isso é absolutamente abstrato. Existe um processo, uma operação real que toma o lugar desse hidromorfismo e que nos permite perceber, por exemplo, que toda e qualquer matéria que seja moldável, ela já está carregada de potenciais formais, né? A argila, né? Ela é modulável, a gente pode moldá-la, ela pode assumir diversas formas, porque ela já está carregada de potenciais de informação, né? De ser informada nesse sentido, de tomar formas diferentes. E quando a gente aplica um molde a essa matéria, esse molde não é abstrato, ele tem materialidade, né? A gente faz ele com madeira, com vergalhões, com aço, enfim, a gente monta o molde tem uma existência material. Então, quer dizer, o hidromorfismo é uma abstração ridícula, porque existe forma na matéria, existe matéria na forma, ainda que sob formas potenciais. E por fim, né, a diferença também se define por o que poderíamos chamar de uma abertura ao virtual, o que é diferente do possível, e por sua meta-estabilidade, ou seja, a diferença, ela pertence a um campo carregado de energia potencial. E é aí que a gente pode chegar aos conceitos de poder e de desejo em Foucault e em Deleuze, né? Bom, eu não achei uma foto do Foucault e do Deleuze só com gatos, então eu botei o Derrida aí no meio, porque ele também gostava. O Deleuze disse que não gostava muito de gato. Ele parece bem feliz nessa foto, né? Isso parece contradizer tudo que ele escreveu sobre animais domésticos. Mas o Foucault amava, né? Como você pode perceber aqui, né? É basicamente a maneira como eu abraço a Gal Costa, que é minha gata, que está dormindo aqui do lado agora. O Derrida parece um pouco mais, assim, vamos tolerar esse gato aqui. E o Deleuze parece bem feliz, né? Nessa foto. Ele disse que não gostava de animais domésticos de nenhum tipo, que achava isso meio ridículo, e que ele só tolerou ter gatos por causa dos filhos que eram pequenos. Mas, enfim, sei lá, coisas do Deleuze, né? Bom, arrombemos, portanto, a clausura estruturalista. A gente pode reconhecer a constitutividade da linguagem, né? Quer dizer, os pós-estruturalistas vão reconhecer o fato de que essa linguagem, que não é falada, que não é articulada, que não é uma língua, ela efetivamente constitui a realidade. Mas dizer linguagem aqui é dizer um caráter relacional entre unidades de posição, e as posições mesmas, as unidades mesmas, não estão exatamente estabelecidas, elas dependem das relações. Tá? Isso é uma conquista do estruturalismo. Quer dizer, as relações ou as composições presidem o ser, né? A política precede o ser. Mas a gente tem que reconhecer que aquilo que os estruturalistas chamam de estrutura não é o mais longe que se pode chegar no rastreio da diferença, da singularidade. Então a pergunta seria, se não a estrutura, e se não a linguagem, tal como nós a entendemos, né? Não como língua, mas como essa ordem do simbólico, então o quê? Se não é a estrutura e não é a linguagem que explica isso em última análise, então o que é que explica? E aqui a gente vai ter como que dois esboços de saídas. E eu vou trabalhar basicamente com Foucault, né, que além disso gostava de adereços orientais, né, e Deleuze. O Foucault diz, nem a estrutura nem a linguagem, mas o poder, os poderes, ou seja, aqueles que se manifestam em domínios localizados, em domínios específicos. Agora você veja a importância desse conceito de relação. Como é que Foucault vai definir o poder? E aí me vale um pouco da leitura feita via Deleuze, porque eu acho que é uma das leituras que deixa isso mais claro. Poder, na microfísica Foucaultiana, ou seja, no miolo da sua obra, vai ser definido como relação de uma força com outra, ou seja, uma relação da força com a força. Poder é, portanto, sempre um poder microfísico ou micropolítico e passível de uma análise ascendente. Ou seja, ela parte de baixo até em cima. Ela é construída de baixo para cima. É ao contrário do que faz a teoria do Estado tradicional. A teoria do Estado tradicional olha para as grandes estruturas, para as grandes instituições e vai de cima para baixo, né? A ideia de burocracia, certo? Foucault faz o contrário. Foucault, para entender o que é sei lá, a capacidade que um Estado soberano tem de punir o indivíduo,
ele não parte de quem é o soberano, como é que ele impõe a lei, como é que essa lei faz delegados, como é que esses delegados julgam, como é que um braço armado desses delegados que julgam são policiais ou executores de penas, que mantêm penitenciários, e daí lá na ponta fina vão punir o indivíduo. Ele faz análise ao contrário. É saber, é olhar para o preso, em primeiro lugar, para o espaço arquitetônico que ele ocupa, como é que aquele espaço está delimitado, para o saber do carcereiro, como é que a tortura se aplica ali, se é que se aplica, como é que a punibilidade vai ser administrada, etc, etc, com os controles, a vigilância, a disciplina, quer dizer, como é que a prisão deveria funcionar para forjar outro tipo de corporalidade, outro tipo de subjetividade, e a partir daí entender como é que o Estado se estrutura e o poder de castigar se estrutura. Então, a verdade sobre o poder de castigar não está na soberania, não está na estrutura do Estado, não está no poder judiciário, não está no juiz de execução, ou nas leis que falam sobre a execução penal. O poder de punir, ele efetivamente está ali na ponta fina, né, nessa execução mais fina que é a da relação carcereiro-preso. É isso que está na base, na origem, e que a partir do seu crescendo, né, de baixo para cima, vai efetivamente erigir uma estrutura de poder. Então é do micro para o macro, se vocês quiserem. Tá? E aqui vale a pena a gente dar uma rápida lida no Foucault dizendo isso com todas as letras, em Os Intelectuais e o Poder. Que nesse texto ele diz o seguinte, ele diz, o nosso embaraço em encontrar as formas de luta adequadas não virá de que ainda ignoramos o que é o poder? Afinal de contas, foi preciso esperar o século XIX para saber o que era exploração. Mas talvez ainda não se saiba o que é o poder. E Marx e Freud talvez não sejam suficientes para nos ajudar a conhecer essa coisa tão enigmática, ao mesmo tempo visível e invisível, presente e oculta, investida em toda parte, que se chama poder. A teoria do Estado, a análise tradicional dos aparelhos de Estado, sem dúvida não esgotam o campo de exercício de funcionamento do poder. Existe atualmente um grande desconhecido. Quem exerce o poder? Onde o exerce? Atualmente, se sabe mais ou menos quem explora, para onde vai o lucro, por que mãos ele passa e onde ele se reinveste, mas o poder, sabe-se muito bem que não são os governantes que o detêm. E ele vai ainda um pouco mais a fundo dizendo, né, que sob o velho tema do sentido, significado, significante, ou seja, os problemas próprios do estruturalismo, coloca-se a questão do poder, da desigualdade dos poderes, da desigualdade dos poderes nas suas lutas. Cada luta se desenvolve em torno de um foco particular de poder. E se designar os focos, denunciá-los, falar deles publicamente é uma luta, não é porque ninguém ainda tiver a consciência disso, né? Ou seja, não é por falta de consciência, como diria o marxismo clássico, mas porque falar a esse respeito, forçar a rede de informação institucional, nomear, dizer quem fez o que fez, designar o alvo, é uma primeira inversão de poder. É um primeiro passo para outras lutas contra o poder. É basicamente uma coisa que vocês conseguem perceber, por exemplo, na obra da Judith Butler, quando ela comenta as inversões de sentido que são possíveis a partir das nomeações injuriosas. Ou seja, quando, por exemplo, uma pessoa homoafetiva é chamada de bicha, e ela, então, assume esse patronímico e diz, não, mas é que aqui é o poder bicha, é que é a afirmação, né, das bibas, é a afirmação do poder tal. Ou então isso acontece, né, com as mulheres lésbicas, com as trans, enfim. A assunção desse nome injurioso, né, que inicialmente é construído do ponto de vista social para ser degradante, ele pode servir a uma inversão de sentido, ele pode servir a uma afirmação, né? Então é basicamente disso que o Foucault está falando, né? Quando você fala a respeito, quando você nomeia, é uma primeira inversão de poder, é um primeiro passo para outras lutas, né? Não para aí, né? Não para nessa afirmação, nessa reversão feita no campo da linguagem, mas isso é uma reapropriação do nome injurioso para se poder produzir alguma coisa do ponto de vista das lutas, tá?
Bom, então é isso, né? O que Foucault está dizendo é o que importa, o que desloca todo o problema do estruturalismo e a sua clausura é a questão do poder, da desigualdade dos poderes. É a questão, a gente pode trocar esse nome, das lutas, ou seja, a gente precisaria se perguntar como é que se dá a relação da força com a força, como é que ela investe os corpos, como é que ela configura os hábitos, como é que ela extrai comportamentos dóceis e sujeições úteis. Essa é a questão da produtividade do poder, naquilo que Foucault vai caracterizar como uma anatomopolítica e depois como uma biopolítica dos corpos. Um poder que, portanto, não é o poder da repressão, não é o poder que a gente vai encontrar classicamente em Freud ou então em Marx, um poder negativo, um poder que mantém, né, literalmente reprimido, mas um poder que é constitutivo, que arranca dos corpos, que produz nos corpos e nas subjetividades aquilo que ele desejaria encontrar. Então, não a estrutura, mas as passagens ou as transições de um diagrama de poder a outro, de uma formação social a outra. E dizer formação social aqui é dizer mecanismos bastante complexos, relacionais, de saber, de poder, de subjetividade. Ou seja, o que é aquilo que é dizível numa determinada, que pode ser dito numa determinada formação social, e daí por que o nomear, né, os nomes injuriosos que se tornam nomes afirmativos e por aí vai, o tema da Butler, podem ser interessantes, né? O que se pode ver, né, quer dizer, o que o poder visibiliza e o que ele invisibiliza, o que está dentro do segredo, o que está dentro do não visto, e o que está na ordem do visível, e a própria ordem da subjetividade. Como é que se passa de uma formação social a outra? Como é que o diagrama da soberania se torna, pouco a pouco, um diagrama hegemonicamente disciplinar, e pouco a pouco, do biopoder. Tá? Então, o que é o móvel que está por debaixo dessas transformações? Foucault vai dizer os contrapoderes, as resistências, a diferença primeira que se exprime como poder sujeitado, como relação da força com a força. Então, de novo, o poder não é algo que o Estado vem, né, um tipo de dominação. É, na verdade, uma relação de luta de uma força com outra. Tá? Uma disputa efetiva entre forças. O Deleuze vai dar uma outra resposta a essa questão. Tá? Ele vai dar uma outra resposta a essa questão. Lá nos Intelectuais no Poder, né, os Intelectuais do Poder, e depois, mais tarde, em 77, num texto que vai ocasionar a ruptura da relação dele com Foucault, porque Foucault fica muito chateado com esse texto, chamado Desejo de Poder, e nota que ele está justamente, né, comentando essas duas categorias que são, para nós aqui, constitutivas. Basicamente, o que Deleuze vai afirmar, em grandes linhas, é o seguinte: essa ideia de poder de Foucault é realmente muito inovadora, a ideia de poder como relação da força com a força, a primazia ontológica das resistências, né, como uma espécie de diferença originária, tudo isso é absolutamente original, interessante, e Foucault é um grande cara. Só que isso ainda é muito formal. A pergunta é o que é que dá forma a isso? O que é que dá forma a esse diagrama? Então, o que o Deleuze está tentando fazer é exigindo de Foucault ainda um recuo, como se dissesse, Foucault está dando um passo para fora do estruturalismo, mas ainda se mantém um pouco estruturalista demais. Vamos buscar o informal, aquilo que ainda não tem forma, mas que dá forma, que informa. E que dá forma no seguinte sentido, né? A pergunta que Deleuze vai tentar recuperar é uma pergunta que já está em Étienne La Boétie, é uma pergunta que já está no Tratado Político de Spinoza, é uma pergunta que vai reaparecer no pós-Segunda Guerra, principalmente num psicanalista corporal chamado Wilhelm Reich, que vai comentar, né, os fascismos de massa, que é por que que nós, e vai fazendo aí uma crítica aos marxismos tradicionais, né, que diziam que toda coisa é uma sobredeterminação econômica, que parte dos interesses, mas a grande questão é, por que que muitas vezes, além do nosso próprio interesse, né, e contra o nosso próprio interesse,
a gente obedece e serve voluntariamente ao diagrama de poder que está construído. Da onde vem essa nossa vontade, esse nosso desejo de servir? Spinoza colocava essa pergunta de uma maneira muito mais elegante. Ele se perguntava assim, por que nós nos empenhamos pela nossa servidão como se tratasse da nossa salvação? Então essa é uma pergunta comum a Lavoisier, a Spinoza, a Reich. E a resposta de Deleuze é mais ou menos assim, eu digo que é de Deleuze, mas é de Deleuze com Guattari. Ele diz, o poder é algo ainda mais difuso. Mesmo o marxismo determinou o problema em termos de interesse, ou seja, o poder é detido por uma classe dominante definida pelos seus interesses, né? E é isso, o Estado nada mais é do que o defensor do interesse da classe dominante. Marx e Engels vão dizer isso com clareza ali na ideologia alemã. Imediatamente, então, surge uma questão, diz ele. Como é que é possível que pessoas que não têm muito interesse no poder sigam o poder, se liguem estreitamente a ele, mendiguem uma parte dele? É que talvez em termos de investimentos, tanto econômicos quanto inconscientes, o interesse não seja a última palavra. Há investimentos de desejo que explicam que se possa desejar, não contra seu interesse, visto que o interesse é sempre uma decorrência e se encontra onde o desejo o coloca, mas desejar de uma maneira mais profunda e mais difusa do que o seu interesse. É preciso ouvir a exclamação de Reich, diz ele. Não as massas, durante o fascismo, não foram enganadas, em determinado momento elas efetivamente desejaram o fascismo. Há investimentos de desejo que modelam o poder e o difundem, e que fazem com que o poder exista tanto no nível do tira, ou seja, do policial, né, de mais baixo escalão, quanto no do primeiro-ministro, ou do presidente da república, e que não haja diferença de natureza entre o poder que exerce um reles tira e o poder que exerce um ministro. É a natureza dos investimentos de desejo em relação a um corpo social que explica por que partidos ou sindicatos que teriam ou deveriam ter investimentos revolucionários, em nome dos próprios interesses de classe, possam ter investimentos reformistas ou perfeitamente reacionários no nível do desejo. Portanto, essa é a sacada do Deleuze, né? É dizer, é fazer com que tudo se passe como se Foucault ainda fosse estruturalista demais, ao definir que não é a estrutura, nem a linguagem, nem a ordem simbólica, mas sim o poder. E Deleuze diz isso ainda tudo muito diagramático, ainda muito formal. O que é que dá forma a esta forma? O que é que dá forma a essa formação, a esse diagrama? O que é que diagrama o diagrama, né? E ele diz o desejo. O desejo é que faz a moldagem, né? É que investe essa moldagem, que faz com que essa moldagem efetivamente tome forma, preside a sua tomada de forma. E essa é a aposta do anti-Édipo, essa é a aposta que o Foucault, inclusive, sauda em 71, né, dizendo, trata-se do primeiro livro de ética escrito na França em muito tempo, é uma espécie de introdução a uma vida não fascista, então, assim, é tido como um livro belíssimo pelo Foucault. Com a Carta de 77 eles se afastam, e na verdade Foucault vai acabar falecendo, né, vitimado por complicações, porque era soro positivo, e na verdade o Deleuze vai, enfim, fica muito triste e ressentido com o fato de Foucault ter morrido e ele não ter conseguido reatar a relação de amizade e admiração que ambos sempre tiveram um pelo outro. Mas, bom, isso, inclusive, essa conversa entre Foucault e Deleuze, as duas maneiras pelas quais eles enxergam o social, eu comento mais longamente num texto chamado Foucault com Deleuze, que saiu no Foucault com outros nomes, da segunda edição para frente, organizado pelo professor da Letras, aqui, o Daniel Oliveira, né, e outros professores que organizam junto com ele. Em conclusão, gente, as minhas observações finais, né, e aqui vocês encontram Spinoza e Nietzsche como diapasões dessas observações finais, se resumiriam a dizer o seguinte, que quando a gente trabalha com pós-estruturalismo, a gente está trabalhando com uma filosofia que tem um alto valor, tanto para fazer uma análise de caráter conjuntural, porque ela é uma filosofia do presente, ela funciona como uma genealogia do presente, faz essa ligação, quanto de caráter inconjuntural. Produz um reencantamento do real, um reencantamento da possibilidade de lutar, seja dentro das estratégias que o poder e o diagrama de poder permitem, sejam do ponto de vista de outras possibilidades relacionais, afetivas e de investimento do desejo.
Portanto, seja do lado do poder, seja do lado do desejo, seja com Foucault, seja com Deleuze, para a gente ficar com os dois autores que mais falam sobre sistemas, ou com Guattari, né? Poder e desejo são derrames, são excessos interessantes e, às vezes, inescrutáveis, que ultrapassam a estrutura, o interesse e a subjetividade de classe. Trata-se de uma filosofia que, e aqui eu estou usando uma expressão que tanto é do Brian Massumi quanto da Erin Manning, que capta transformações in the making, né? Ou seja, na medida em que elas estão se fazendo, na medida em que elas estão se produzindo, e exatamente nesse limiar. Portanto, não se trata de um pensamento que vai dirigir a realidade, mas que vai ser como que orientado pelas suas transformações mais atuais, pelos seus movimentos de atualização, e, portanto, pelos afetos dos quais ela se cerca, nem sempre positivos. Daí a sua aptidão para as lutas políticas, que se desenvolvem no tempo presente, e para as transformações que atinjam a estrutura, ou seja, que vão demolir a estrutura, que vão transformar a estrutura numa nova, que vão produzir uma passagem de uma formação social para outra, de um diagrama para outro, através de proliferações de diferenças, de novas relações constitutivas. Diferentemente do que acontecia antes, e do que os marxistas esperam, né, os intelectuais já não conduzem as massas, eles também não ocupam a posição arrogante, negativa, de ter que trabalhar para elevar suas consciências para além de um estado de alienação que estaria previamente construído. A posição é muito mais a de um pensar em conexão corpórea, em conexão afetiva com as lutas, seja no nível do discurso, no nível do sensível, no nível dos saberes, no nível daquilo que se tornou dizível, dos poderes e das práticas, ou das próprias condições de subjetivação. E aqui falar em subjetivação, o sujeito não é falar em indivíduo, não é falar em psique, né? Mas sim nessas circulações, esses investimentos que às vezes se fazem de maneira transindividual do próprio desejo. A subjetividade, na verdade, está em todos os lugares, mais ou menos como tarde de dizer que a sociedade estava em todos os lugares. Todas as coisas são sociedades, né? Todas as coisas são sujeitos, portanto. Ou são subjetivações. O que eles mantêm do marxismo é exatamente uma filosofia da praxis, confundida ao infinito com um tipo de pragmatismo que ignora de maneira solene a distinção entre teoria e prática. Quer dizer, retomando Nietzsche, na Genealogia da Moral, Nietzsche dizia o sujeito não existe, né, o que existe é a ação, eles dizem só há a ação. Há uma ação conceitual, há uma ação voltada à prática. Então a gente está diante de uma filosofia voltada à transformação do mundo. Num prolongamento de Marx, é claro, por um lado, mas principalmente de Spinoza e de Nietzsche. Porque aí está uma genealogia da atualidade, e talvez o melhor representante disso seja Michel Foucault, uma luta contra a transcendência, contra os afetos tristes, contra o instinto de rebanho, contra o ressentimento, que vão aparecer principalmente na genealogia da moral de Nietzsche, mas também na ética spinozana, e, por fim, na afirmação da imanência absoluta e da possibilidade daquilo que Nietzsche chamou certa vez, no livro chamado A Vontade de Potência, uma transvaloração de todos os valores. Ou seja, literalmente, esse bouleversement, né, essa reversão, essa transformação profunda de toda e qualquer estrutura e de todo e qualquer diagrama. Então, meus caros, é isso que tínhamos para hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço. Até a próxima.